E agora, para nós realmente desfrutarmos também do culto na sua forma ampla, receberemos a palavra de Deus. Quantos estão famintos pela palavra de Deus? Então você vai receber esse maná no nome de Jesus. Eu queria convidar então o pastor Michel, e eu queria que você louvasse a Deus com as suas palmas pela vida do pastor Michel, juntamente com a pastora Poliana, a nossa Poli. Eles lideram os jovens dessa casa, dessa igreja, e a IBA é feliz por terem realmente um casal de pastores que se dedicam, que realmente têm cuidado com tanto amor, com tanto cuidado dos nossos jovens, e eu tenho certeza que você será muito edificado no nome de Jesus, que o Senhor possa te usar como te usou de manhã, com intrepidez, com ousadia, debaixo da unção que ensina todas as coisas e que faz realmente consolidar toda a palavra e desígnio do céu. No nome de Jesus, nós agradecemos. Paz, amém, glória a Deus. Boa noite, paz e graça, amém. Glória a Deus, esse privilégio de estar aqui, ministrando a palavra de Deus. E nessa noite, gostaria de pedir para que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, vamos ler do verso 1 ao verso 8. Livro de Isaías, capítulo 6, versículo de 1 ao versículo 8. E enquanto os irmãos aí estão abrindo a Bíblia ou acessando o aplicativo pelo smartphone, reforçar que no próximo sábado, aqui no prédio da IBA, às 19h30, nós teremos o culto de jovens, o culto do United. Então você, jovem, não pode ficar de fora. Venha, traga seus amigos, familiares, também convide pessoas do seu trabalho, faculdade, para estar aqui junto com a gente. Vai ser um tempo precioso na presença do Senhor, amém? E a partir da próxima segunda, sem ser amanhã, nós também estaremos começando o SDA, Semana do Avivamento, e é um evento onde várias igrejas, denominações de Uberlândia se reúnem com o propósito de buscar a unidade do corpo de Cristo aqui em Uberlândia. Não só em Uberlândia, são 82 cidades ao redor do Brasil que se unem, se juntam nesses dias para orar pela unidade e também orar por avivamento. Então, não fique de fora. Na sexta-feira, sem ser essa, na outra sexta, a IBA estará sediando também aqui no prédio esse momento, esse culto, às 19h30, você não pode ficar de fora, amém? Então, o livro de Isaías, capítulo 6, vai dizer: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também um Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e a orla do seu manto encheu o templo. Acima situavam-se os serafins, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: ai de mim, porque eu estou arruinado, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, o qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz, e colocou sobre a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, e a sua iniquidade é removida, e o teu pecado purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar? E quem irá por nós? Então disse eu: aqui estou eu, envia-me a mim. Amém? Só até aí, feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, por esse momento, e também pela oportunidade de estarmos aqui nesse lugar, celebrando ao Senhor como igreja do Senhor. A Ti, Senhor Deus, é a honra, a Ti é toda a glória, a Ti é todo o louvor. Pai, que os nossos corações, que as nossas mentes estejam inclinadas à Sua palavra, à Sua direção, ao Seu propósito nessa noite,
e que essa palavra encontre esse lugar nos nossos corações e produza frutos pelos quais o Senhor designou. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Esse texto, irmãos, é um texto que eu costumo ler com uma certa frequência, é um texto que chama minha atenção, mas dessa vez, lendo esse texto, me trouxe algumas reflexões e alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite. Quem esteve aqui de manhã? Amém. Algumas pessoas já puderam participar e desfrutar um pouco. E nesse momento vamos falar sobre esse texto e vamos falar sobre o tema o Deus que continua, ou a continuidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nesse texto, no contexto, nós vamos ver um povo, um Israel, estando, a visão que Isaías, a experiência que Isaías tem, ele está dentro de um contexto, de um ano ou de um momento onde o rei Uzias havia morrido. E Uzias foi um rei, reinou aproximadamente 52 anos, e Uzias, ele subiu ao trono, ou ele começou a reinar aproximadamente com 16 anos. Segunda Crônicas 26 vai falar que ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Uzias foi um líder, foi um rei que fortificou Jerusalém com torres, um líder que venceu os filisteus, que venceu os árabes, os amonitas, e fizeram com que todos esses povos pudessem pagar tributos a Israel. E organizou também um exército poderoso, cavou muitas cisternas, um rei que expandiu a agricultura e mandou construir vários engenhos de guerra, fortificando assim o exército de Israel, o qual se tornou um exército muito forte e imponente naquele tempo. Naquele tempo, Uzias tem uma representação muito forte, um símbolo de prosperidade para a nação de Israel, de segurança, de estabilidade nacional. Uma geração inteira só conheceu os tempos de força sobre o seu reinado. Apesar dele ter ensoberbecido, o orgulho ter achado ali espaço no seu coração, mas ele tem uma representatividade muito forte para o cenário daquele contexto. E é nesse contexto de uma figura que representava uma força, que representava, às vezes, uma estabilidade para aquela nação. Um momento onde, às vezes, muitas pessoas poderiam pensar, por mais que o seu filho já estava no trono, reinando, o que seria daquela nação, o que seria daquele povo, ou qual seria o destino daquela nação com a morte de rei Uzias. Acredito eu que muitas das vezes, ou que muitas pessoas naquele contexto estavam ali com um sentimento de incerteza, de insegurança, de preocupação, de como seria agora o reino sem a liderança daquele rei que havia feito tantas coisas para aquela nação. E quando nós trazemos essa situação, nós podemos trazer para o nosso contexto uma situação, às vezes até semelhante. Quantos de nós não vivemos mortes, entre aspas, de rei Uzias diariamente no nosso contexto? Situações que querem nos colocar uma insegurança nos nossos corações, incertezas nos nossos corações, às vezes até mesmo querendo roubar a esperança de um futuro melhor, de uma realização, de um planejamento, de um sonho, de um objetivo, ou até mesmo querendo roubar a esperança de algo bom pudesse acontecer. Quando nós paramos para analisar e observarmos o nosso contexto, o dia a dia, muitas situações nos cercam com esse propósito. Quando nós olhamos para a situação, às vezes, econômica do Brasil, muitos pontos de incerteza, de dúvidas sobre a realidade econômica e financeira pode surgir na nossa mente. Quando nós olhamos também para o cenário político de uma divisão partidária ou política, também dentro do contexto brasileiro, pode nos dar preocupações, incertezas, até mesmo um medo pelo qual, aonde nós iremos ou para onde nós estamos sendo direcionados. E é nesse ponto que eu quero entrar no primeiro tópico,
que é o tópico que Cristo continua assentado no trono. Naquela situação onde Isaías estava vendo aquele povo, e aquele povo estava passando por aquele contexto, muitos poderiam dizer: não tem mais solução, acabou Israel, nós não vamos viver tempos de glória como vivemos antes. E assim é, às vezes, na nossa vida, dentro desse contexto que eu estava narrando há alguns minutos atrás. Muitas situações batem na nossa porta, querendo roubar a esperança de um destino, de uma vida segundo a vontade de Deus. Como eu disse, às vezes a situação política, às vezes a situação econômica, às vezes os ruídos ou as guerras mundiais, quando nós olhamos também o pecado sendo alastrado de uma forma tão expansiva no nosso contexto, podemos olhar para esse contexto e dizer: não há mais esperança, o mundo já não há mais solução. Mas é dentro desse cenário que Deus quer nos elevar ou mudar a nossa visão, para que a gente não olhe o mundo com a ótica dos olhos naturais, mas com os olhos espirituais, e que a gente possa contemplar que mesmo com os nossos olhos naturais, enxergando tanta realidade destruidora, tanta desesperança, tanta falta de, tanto cenário de morte, tanto cenário de caos, Deus continua assentado no alto e sublime trono. Ou seja, a situação que nós podemos passar, as incertezas que nós podemos viver, não podem mudar a nossa vida, porque nos céus Deus continua assentado no alto e sublime trono. Ele estava no trono em Isaías, mas continua também no trono e permanecerá eternamente. Nós podemos passar por crises, mas o céu não está em crise. Os céus não entram em crise. O governo pode até mudar, pessoas podem entrar e podem sair, mas a nossa vida não é baseada, não é conduzida pelo presidente que está na cadeira, não pela situação que está ao nosso redor. A nossa vida é direcionada pelo Senhor, o Rei dos Reis, que continua sentado no alto e sublime trono. Então há esperança para mim e para você. Há esperança para nós que somos a igreja do Senhor. E nessa noite estamos sendo convidados a mudar as nossas perspectivas de olhares, a não olhar para o natural, mas inclinarmos os nossos olhos e olharmos para os céus, olharmos para Jesus que está no trono e que governa todas as coisas. Cristo governa todas as coisas. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo que nos últimos dias serão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Mateus 24 vai também narrar cenários onde nós vamos viver nos últimos dias, onde nós vamos vivenciar esses cenários difíceis. Mas há um convite do Senhor para nós nessa noite, para nós não olharmos com os olhos naturais, mas olharmos com os olhos espirituais, contemplando a face de Cristo, contemplando o senhorio de Cristo e desfrutando e vivendo aquilo que Ele quer que a gente faça, e que a gente viva e que a gente desfrute. E glórias a Deus por isso. A questão, uma vez entendido que Cristo está no controle, ou que está no trono desde a eternidade passada até a eternidade do porvir, é entender agora se o Cristo que está assentado no trono celestial também está assentado no trono do meu e do seu coração. A realidade é, Cristo está sentado no alto e sublime trono. Agora, outra coisa é, será que Ele está sentado no trono do nosso coração? Será que é Ele que está governando as nossas decisões e os nossos passos? Você tem sido movido por quem? Ou por quem? Será que as notícias que nós vemos na internet, no Instagram ou em tantas redes sociais, são elas que têm ditado como você vive?
Será que são elas que têm ditado como você se comporta? Ou não? Ou você tem mergulhado e desfrutado desse ambiente espiritual e celestial de Cristo Jesus e vivido agora mesmo no mundo terreno, mas não de forma terrena, de forma espiritual. E nessa noite, Deus quer falar conosco. Ele quer fazer e que a gente seja conduzido assim como o salmista no Salmo 139 vai dizer: examina-me, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, guia-me pela sua vontade. Nesta noite, Deus quer reforçar com você que mesmo vivendo num cenário de dificuldade, mesmo vivendo um cenário de escassez às vezes, mesmo vivendo em um cenário de desesperança, Deus continua assentado no trono. Eu não sei o que você tem passado na sua existência, eu não sei o que você tem passado na sua casa, na sua família, qual é o cenário natural que está permeando ou rodeando a sua existência. Eu quero te falar que o Senhor está assentado no trono e Ele governa todas as coisas e Ele pode transformar toda situação, Ele pode transformar toda realidade, Ele pode transformar a sua história. Essa é a reflexão que a gente precisa sair e meditar a partir de hoje. A realidade, entender a realidade que Ele está sentado no trono, mas será que é Ele que está governando o meu coração? Será que é Ele que tem governado as nossas emoções, os nossos achismos, as nossas convicções? Nessa noite Deus quer tirar tudo aquilo que tem atrapalhado ou sentado no lugar que deveria ser somente do Senhor nos nossos corações. O segundo ponto, no versículo 2, vai dizer que a partir do momento que Isaías contempla o Senhor sentado sobre esse trono alto e exaltado, ele começa a vivenciar, a experimentar de um momento onde ele vê anjos, serafins ali dizendo uns para os outros, clamando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando nós contemplamos o Senhor, quando nós contemplamos Ele, quando nós temos a nossa mente e a nossa visão direcionada para a eternidade ou para a visão espiritual, nós também vamos contemplar um Deus que continua sendo santo. E nesse texto, essa tríade de santo, essa tríplice palavras ou exaltação de santidade, é uma ênfase máxima do hebraico, dizendo que Deus é santo em um grau absoluto. E Ele é santo desde a eternidade passada até a eternidade futura, porque no Senhor não há sombra de variação. O Senhor continua sendo santo, pecado também continua sendo pecado, nada mudou na ótica de Deus. Por mais que o mundo tenha tentado mudar a ótica daquilo que é a realidade ou a verdade, transformando tudo em um ponto de vista, tudo depende de como você enxerga, tudo depende de como você analisa. Isso o mundo tem pregado, isso o mundo tem impactado pessoas, mas a realidade dos céus é que é uma. Deus é o modelo de santidade, porque Ele é santo, é Ele que direciona aquilo que é santo pela própria essência dEle. Nós não podemos permitir que o pecado entre nas nossas vidas e faça habitação, porque a santidade de Deus é imutável, e nós, como filhos e filhas do Senhor, também herdamos essa natureza e também somos santos segundo o nosso Pai Celestial. No mundo de pecado, cheio de tanto pecado, a natureza de Deus não muda, e também o chamado para que nós pudéssemos ser santos também continua valendo nos nossos dias. Não mude quem você é, não mude a sua essência por conta da realidade exterior.
por conta da realidade natural. Michel, mas está todo mundo fazendo isso. Michel, mas está todo mundo fazendo aquilo. Quem disse que essas pessoas são os padrões para você? Quem disse que essas pessoas ditam aquilo que é a realidade para a sua vida? Existe somente um que dita aquilo que é a realidade para mim e para você. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é a pessoa que designa e que é o nosso modelo de comportamento. Pare de seguir, de ouvir quem não segue, quem não ouve Jesus Cristo. Pare de emprestar o seu ouvido para aquelas pessoas que não estão escutando os céus, para aquelas pessoas que não estão contemplando os céus. Comece a mergulhar numa intimidade com o que os céus estão falando, com aquilo que os céus estão vivendo, com aquilo que os céus estão ditando para a sua vida. Não viva segundo a inclinação do mundo, mas viva segundo a inclinação da santidade de Deus. E a santidade de Deus não é algo transitório, é algo eterno. Deus é santo, sempre será santo. No mundo de tantos padrões, onde as realidades mudam toda hora, onde o padrão de família, onde o padrão de relacionamento, onde um padrão de comportamento, onde um padrão de amizade é mudado toda hora, segundo o próprio benefício, as próprias circunstâncias. Lembra-se que o padrão da santidade de Deus é imutável. Não mude o seu caráter, não mude a sua essência por aquilo que estão dizendo lá fora. Existe um modelo para você. E esse modelo é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Esse é o nosso modelo, esse é a nossa essência, é Ele que guia os nossos passos. Não viva segundo aquilo que o mundo diz. Viva segundo aquilo que a palavra diz ao seu respeito. E o texto vai continuar, e eu quero entrar no terceiro ponto, dizendo: a terra continua cheia da glória de Deus. E mesmo no meio dessa circunstância, mesmo em meio dessa dificuldade dos últimos dias, mesmo em meio a tantos desastres, a tanta sujeira, a tanto pecado, existe glória de Deus sobre a igreja, existe glória de Deus sobre o Brasil, existe glória de Deus sobre Uberlândia, existe glória de Deus sobre as nações, e essa glória é derramada pelo Espírito Santo na nossa vida, na sua vida, para nos enchermos e sermos a esperança dessa terra. A glória do Senhor não diminuiu porque Uzias morreu. A glória do Senhor não diminuiu porque às vezes a esperança daquele povo se esmoreceu. Não diminuiu por causa da crise. E eu quero te falar para você nessa noite, não é porque você está vivendo essa dificuldade, não é porque você está tendo essa crise na sua família, no seu casamento, no seu ministério, que tudo acabou. Pelo contrário, existe glória, a glória do céu liberada para você nessa noite, a glória de Deus separada para você nessa noite, para que você seja tocado pela glória do Senhor e seja transformado em todo o ponto que você precisa. Que você precisa. Há sim esperança, há sim solução, e a nossa esperança e a nossa solução está em Cristo Jesus. E hoje nós somos convidados a sermos renovados no nosso entendimento, na nossa alma, para parar de olhar para o mundo dizendo: já não há mais solução, já não há mais jeito, já não há mais como resolver. Para com isso, porque se existe glória, há possibilidade de transformação, há possibilidade de mudança, há possibilidade de renovação, há possibilidade de milagres. A glória não cessou, o ambiente ainda onde Deus está repleto e cheio da glória dEle. Cheio da glória dEle. Não coloque um ponto final onde Deus colocou apenas uma vírgula.
Se há glória, há possibilidade de transformação. Se há poder de Deus, há possibilidade de transformação. O mundo pode até olhar com seus olhos naturais dizendo, já não tem mais jeito, já vai ser destruição. O olhar já é de desespero, já é de desesperança. Mas nós que estamos cheios da glória de Deus, nós seremos impulsionados a dizer, há esperança para Uberlândia, há esperança para a minha casa, há esperança para o meu casamento, há esperança para o meu filho, há esperança para todo o projeto do Senhor, porque existe glória na casa, existe glória de Deus na sua vida. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Salmos 19 vai dizer, os céus proclamam a glória de Deus. Aleluias. A casa do Senhor, o lugar do Senhor, o lugar de intimidade, é o lugar de enxergarmos Cristo, é o lugar de contemplarmos a beleza da face do Criador de todas as coisas. E sabe, se tem algo que nós precisamos ver nesses dias, não é o rosto do Neymar, não é o rosto dos melhores jogadores ou dos melhores presidentes, líderes. A face que o mundo está precisando ver é a face de Cristo Jesus, é a contemplação do Pai, do Filho, é a contemplação de Cristo, é essa pessoa que muda a realidade. É isso que nós estamos precisando. E às vezes nós estamos, o mundo está vivendo essa realidade, porque parou de olhar para Cristo e começou a olhar para tantas faces que não tem glória, que não tem graça e que não tem poder. Mas existe glória na casa do Senhor, existe glória na pessoa do Senhor, e nós seremos inundados por essa glória da presença do Senhor. E o quarto ponto, avançando aqui, é que nós continuamos necessitando do toque de Deus. E quando Isaías então tem toda aquela experiência, vendo o Senhor assentado, vendo aqueles anjos cantando, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, ele é impactado por aquela glória, ele é impactado por aquela presença. E aqui eu aprendo algo muito genuíno e muito importante. A primeira ação dessa exposição à glória de Deus não é para te empoderar para virar um juiz ou um acusador da situação do outro. Sabe como a gente discerne que alguém teve um momento com Jesus? Não é quando ele pega o dedo e aponta para o outro simplesmente, mas é quando ele pega o dedo dele e aponta para ele mesmo dizendo, ai de mim, ai de mim. Isaías, contemplando todo esse cenário, contemplando toda essa glória, ele não vai apontar o dedo para o povo, para a nação de Israel, uma geração rebelde, uma geração idólatra, dizendo e acusando sobre ele primeiramente. A primeira coisa que ele faz é, ai de mim. E é isso que nós precisamos nesse tempo. Essa contemplação da face de Cristo, não para condenar os nossos irmãos, pelo contrário, mas para termos uma visão real da nossa realidade. É uma visão real de quem de fato nós somos. É maravilhoso olhar para nós mesmos com o olhar de Cristo, porque é um olhar que aponta aonde nós precisamos ser tocados, não para a nossa destruição, mas para que a glória de Deus seja manifestada, para que haja uma cura, que haja uma transformação, e para que a gente possa dar um passo além de onde nós estamos. A glória de Deus nos impacta e faz olharmos para nós mesmos. Faz olharmos para nós mesmos. Faz olharmos para nós mesmos. Sabe, Isaías poderia naquele momento dizer, olha, essa geração está perdida. Não, ele olha primeiramente e fala, ai de mim. E Deus nesse tempo está levantando pessoas que estão contemplando a face dele e estão clamando, Pai, ai de mim, ai de mim.
Ai de mim, porque eu sou arruinado, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Antes de Isaías falar da situação do povo, ele fala dele mesmo. Ele fala dele mesmo, ele se contempla. Ele fala e se contempla. Uma vez eu estava lá em casa, limpando lá a casa, e eu tive uma experiência muito real, que estava anoitecendo, e eu limpando a casa com o aspirador, e aí eram umas 7 horas mais ou menos, e eu falei, relaxei, estou de boa, tranquilo, acho que acabei a casa. E eu ouvi o Espírito Santo dizendo, liga a luz, Michel. E quando eu liguei a luz, ele falou, Michel, olha lá aquele canto ali. Eu olhei para lá, falei, tá sujo. E ele falou, Michel, isso é a realidade de quem está próximo de mim. Quem se achega de mim, eu não deixo nada escondido, eu revelo todas as coisas. Eu estou te mostrando que há sujeira, mas não é para te destruir, não é para te denegrir, pelo contrário, é para mostrar aonde precisa da graça, aonde precisa do toque, aonde precisa da presença, aonde precisa ser transformado, porque eu quero te levar a um novo nível, eu quero te levar a um novo momento, e é isso que Deus está fazendo conosco nesses dias. Ele está nos transportando, nos mostrando a nossa realidade, para que a gente seja transformado de glória em glória, e desfrutemos daquilo que Ele tem reservado para nós. Ele tem reservado para nós, para a sua vida, para a minha vida. E nessa atmosfera da glória de Deus, somos constrangidos por aquilo que é as nossas áreas. E sabe, o mais legal de todo é que nesse ambiente da presença de Deus, você não precisa de máscaras, você não precisa de cortinas, você não precisa se fantasiar, porque Ele te conhece e Ele te ama como você é, como você está. E você não precisa de ter máscaras, de esconder nada de Deus, porque Ele sabe quem você é. Então não tenha reservas da sua vida para Jesus. Deixe Ele entrar nessa noite em todo o cômodo que está trancado na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu casamento, com seus filhos. Não tranque portas para o Senhor Jesus. Deixe Ele entrar em toda a área da sua existência. Abre essas portas. Michel, mas tem dor. Michel, mas tem ressentimento. Michel, mas tem sujeira. Não há nada que Ele possa fazer. Não há nada que Ele possa transformar. Ele é o Senhor que limpa. Ele é o Senhor que purifica. Ele é o Senhor que cura. Ele é o Senhor que restaura. Ele é o Senhor que transforma. Ele pode fazer todas as coisas na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Por isso, nessa noite, entregue para o Senhor Jesus todas as chaves da sua existência, os quartos, os cômodos que você tem escondido do Senhor até hoje. Por quê? Porque Ele quer entrar na sua vida, Ele quer transformar. Ele já sabe que você tem esse quarto. Ele já sabe que você tem esse momento, essa situação, esse ponto. Você acha que Deus não sabia quem era Isaías? Você acha que Deus não sabia onde Isaías precisava ser tocado? Deus é onisciente, Deus é todo poderoso, Ele é onipotente. Ele já sabe qual área minha e qual área sua precisa ser tocada. Então não precisa de ter medo. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o toque do Senhor não é para te constranger, não é para te destruir. Pelo contrário, é para te sarar, para te curar e te dar um futuro e uma esperança para a sua vida. É Ele que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. É Ele que sabe, é Ele que tem os planos sobre nós. Nessa noite, permita Deus entrar em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas, em todos os hábitos, em todos os pontos. Sabe, não há nenhum escândalo para Jesus, porque Ele já sabe de tudo. Ele já sabe de tudo. Michel, mas Ele vai me julgar, Ele vai... Não. Ele morreu para te salvar. Ele morreu para te perdoar. Ele morreu para te redimir. Ele morreu para te regenerar. Ele morreu para que isso se estabelecesse na sua vida. Aleluia, Jesus.
Então, o Senhor quer tocar. O Senhor quer tocar nas nossas vidas. O Senhor quer tocar hoje na sua casa, na sua família, na sua pessoa, no seu ministério, no seu trabalho, em qualquer área da sua vida. Permita que o toque do Senhor te encontre nessa noite. E foi para isso que o Senhor te trouxe aqui, para que você seja tocado com essa brasa do Senhor, com a presença gloriosa do Senhor Jesus, para te transformar. E a palavra vai dizer: ai de mim, porque sou arruinado, um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Porque os meus olhos têm te visto, ó Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins e tocou na sua mão, e tocou com uma brasa viva em sua mão, que ele tinha tirado do altar, e colocou sobre a minha boca. Aonde Isaías tinha falado, aonde Isaías tinha reconhecido que precisava de um toque de Deus. Aonde era? Qual parte do corpo? Ai de mim, porque sou um homem de lábios. Ele confessou a realidade dele, e o anjo vai lá e toca. Vai lá e toca. E isso tocou os lábios dele. E a palavra vai dizer: e isso tocou os teus lábios, e a sua iniquidade é removida, e o teu pecado é purificado. E é isso que Deus está fazendo nessa noite, na minha vida e na sua vida. Ele está tocando essa parte da sua vida, Ele está curando essa parte da sua vida, Ele está purificando essa parte da sua vida. E da iniquidade está sendo removida, e o pecado está sendo purificado. Sabe, que obra gloriosa é essa? Que realidade maravilhosa é essa? Sabe, quando nós temos essa elevação dos nossos olhos para a realidade espiritual, vem uma paz que excede todo entendimento no nosso coração, vem uma esperança no nosso coração, vem uma alegria, um renovo no nosso coração. E quando contemplamos o Senhor e permitimos que Ele toque na nossa vida, Ele nos toca, Ele nos purifica, Ele nos cura. Por isso, nessa noite, não saia daqui sem permitir que o Senhor Deus toque na sua vida, nessa área, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos. Qual é a área que você precisa de um toque do Senhor nessa noite? O Senhor quer tocar as nossas vidas nessa noite. E para finalizar, a palavra do Senhor vai dizer que assim que essa brasa tocou os lábios de Isaías, então ele ouviu a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar, e quem irá por nós? Então disse eu: aqui estou, envia a mim. Fiquem de pé. Há um propósito do Senhor para te tocar nessa noite. Há um propósito do Senhor para a minha vida, para a sua vida, por esse toque fresco do Senhor nessa noite. O Senhor, Ele quer sim curar essas feridas do seu coração. Ele quer sim transformar essas mágoas. Ele quer sim entrar nesses quartos fechados da sua existência e transformar toda essa situação, todo esse conflito, toda essa área, todo esse problema. Sim, Ele quer fazer isso. Ele quer fazer de nós um vaso novo. Ele quer sim fazer de nós segundo a imagem de Cristo Jesus, nos transformar de glória em glória. Quer sim, isso é o propósito de Deus. Mas também após isso há uma pergunta, há uma comissão, há um propósito, dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Deus hoje está buscando essa disponibilidade, esse entendimento que você entendeu, que você contemplou, que você foi tocado, e agora, uma vez tocado, uma vez transformado, agora será levado para ser agente de transformação, agente de mudança para essa realidade, esse cenário que você está vivendo, que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Sim, há esperança para Uberlândia, há esperança para o Brasil, há esperança para as
nações, porque eu vejo um povo aqui reunido, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da presença do Senhor, cheio da glória do Senhor. E só depois de tocado, perdoado, Isaías ouve esse chamado. E esse mesmo Deus continua enviando até hoje. Mateus 28 vai dizer: ide, portanto, fazer discípulos. Atos 1:8 vai dizer: e recebereis poder ao descer de sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Testemunhas fala de alguém que presenciou algo, que desfrutou de algo e que contemplou algo. Sabe, você nessa noite está sendo empoderado mais uma vez pela presença de Cristo Jesus. Não é tempo de parar, não é tempo de retroceder. Satanás até pode ter falado no seu ouvido: acabou, já não há mais jeito, já não há mais esperança, o futuro é só desilusão e desesperança. Mas eu venho da parte do Senhor dizendo: não acabou, existe glória na sua vida, existe glória na sua casa, existe glória na sua família, existe glória no seu casamento, existe glória nos seus filhos. Há sim esperança, porque há glória nos céus e também há glória na terra, porque o Espírito Santo está no meio de nós, está no meio de nós, está no nosso meio. Cante, cante com todo o seu coração e permita Deus te tocar nesse momento, nessa área. Libere o seu coração, não esconda nada de Deus nesse momento, em nome de Jesus. Cheio nessa noite, receba a glória de Deus, receba a presença do Senhor de Deus. Seja tocado pela glória, seja tocado pela presença de Deus. Ei, a glória do Senhor está aqui. Seja renovado nesse momento, seja tocado pelo Senhor nesse momento, seja tocado. Ei, se una aos serafins essa noite. Eles estão cantando, clamando, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Será que você pode exaltar o nome dele nessa noite? Sabe, não há nada mais importante que a presença do Senhor. Não há nada mais belo do que a presença do Senhor, do que a face do Senhor Jesus. Sabe,
Isso é o que a gente precisa. Cristo é suficiente. Sabe, una a sua voz com as vozes dos anjos que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Jesus, permita-nos, ó Deus, a contemplar a sua glória. Permita-nos, ó Deus, a contemplar essa atmosfera. Permita-nos, ó Deus, a viver essa realidade dos céus sobre nós, sobre cada um que está aqui. Cante isso, igreja, cante isso com a sua voz. Você que nunca cantou essa verdade, às vezes você está aqui e está falando: ah, isso não é para mim. Eu quero te encorajar a cantar agora. Solte a sua voz e cante isso ao Senhor. Experimente mergulhar. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, sabe? Isso aqui é um ensaio daquilo que nós viveremos na eternidade. Sabe, você está ensaiando, tendo o privilégio de fazer aquilo que você vai passar a eternidade fazendo. Você vai olhar para Ele e não vai ter como se contentar, a não ser se juntar com os anjos e dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor dos exércitos. Pai, que essa atmosfera do céu se estabeleça aqui na terra agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós declaramos agora corações secos sendo, Pai, encharcados pela sua glória, sendo encharcados pela sua presença. A pastora bem disse: ei, às vezes você está aqui dizendo: já não é mais para mim, eu me afastei, não é mais para mim, isso não é para mim. Não, não, é para você também. Eu repreendo essa voz do inferno sobre o seu ouvido. É para você, está disponível para você. Michel, mas acabou, eu errei, eu falei: ei, ao cheiro das águas brotará novamente. Sabe, Deus está te levando para um novo nível, está te levando para um novo momento. Não é o seu fim, é um novo início que o Senhor tem preparado para a sua vida, para a sua existência, para o seu casamento, para a sua família. Ao cheiro das águas brotará novamente. As pessoas lá fora podem até estar te julgando, dizendo: acabou, secou, não tem mais vida, não tem mais romper, não tem mais unção, não tem mais solução. Mas Deus está dizendo: há esperança, há solução, há vida, há solução, porque as minhas águas estão passando sobre essa igreja, sobre a sua vida, sobre o seu coração, e está transformando a sua história. Está transformando a minha história, a sua história. É a glória de Deus. Sabe, nós precisamos da glória de Deus mais do que qualquer outra coisa. Às vezes não é o mundo que está um caos, às vezes é nós que não estamos contemplando a realidade dos céus. É nós que não estamos contemplando a beleza de Deus. Se tudo está errado, se tudo está ruim para você, nessa noite Deus está convidando a você mudar os seus olhos. Tem glória, a terra está cheia da glória de Deus. E eu estou vendo homens, mulheres, jovens, cheios da glória de Deus, encharcados da presença do Senhor, para sair daqui e ir lá fora amanhã, segunda-feira, e derramar glória aonde há deserto, aonde há desesperança, porque você carrega a glória de Deus. Você carrega a glória de Deus. Você carrega a unção de Deus.
O Senhor te tocou, o Senhor tem te tocado. E esse comissionamento de Isaías também permanece até os dias de hoje. Quem enviarei? A natureza geme, aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E aqui temos muitos filhos do Senhor, filhos empoderados, filhos com identidade do Pai, filhos cheios da glória do Senhor, que vão sair e vão derramar aquilo que tem recebido como uma verdadeira testemunha. Não é, você vai sair daqui, você não vai sair daqui para ser juiz, para apontar o dedo no outro. Não, você vai sair daqui somente para contar aquilo que Cristo fez na sua vida e aquilo que Cristo pode fazer na vida do seu irmão e da sua irmã. E a glória de Deus também vai tocar ela. A glória de Deus também vai ser repassada para ela, porque você é um portador dessa boa nova. Você é um portador da glória de Deus. Você é um agente de transformação. Glórias ao Senhor Jesus. Para finalizar, quero que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero perguntar aqui nessa noite, se há alguém aqui no nosso meio que nunca tinha experimentado ou reconhecido esse Cristo que morreu por mim, por você, que morreu por nós naquela cruz do Calvário, para te dar vida em abundância. Se você está aqui e nunca fez uma oração de reconhecimento ao Senhor Jesus, você foi tocado pela presença do Senhor Jesus e quer reconhecer Ele nesse momento como seu Senhor e Salvador, que quer viver esse relacionamento com o Pai, levante uma das suas mãos agora. Levante uma das suas mãos. Você que está reconhecendo o Senhor, que quer viver isso com o Senhor, que quer viver essa novidade de vida, isso é para você, é para mim, é para nós. Não perca essa oportunidade. E às vezes você que aceitou, que começou a andar, mas por algum motivo se esfriou, se desviou, se distanciou, mas hoje foi tocado pela glória e quer voltar para a presença do Senhor, também erga uma das suas mãos. Aleluia, eu vejo mão levantada ali atrás. Você que está fazendo esse momento, que está reconhecendo Jesus, ou que está reconciliando, que foi tocado pelo Espírito Santo, levante uma das suas mãos. Nós queremos quero pedir para que um irmão consolidador, um diácono, vá até esses irmãos, ore por eles, ministre sobre a vida deles, pegue o nome também deles, para que a gente possa andar junto, orar uns pelos outros. E nós queremos ser igreja com vocês. Glórias ao Senhor Jesus. Pastor Ricardo. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Você pode dar um brado de vitória aí no seu lugar. Você pode liberar uma palavra de exaltação ao nome daquele que transforma todas as coisas. Esse que é o nosso modelo, que é Cristo Jesus. E através dele nós somos transformados de glória em glória. E assim como as águas cobrem o mar, a terra está cheia da glória de Deus. E sabe onde essa glória, como o pastor Michel ministrou nessa manhã e noite, né, agora, está em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Então nós vamos sair daqui e incendiarmos essa cidade, incendiarmos a nossa vizinhança, a nossa célula, a nossa família, porque tem muito mais glória na sua vida do que você supõe, do que você imagina. Porque muitas vezes nós ficamos reféns de sentimentos, e na verdade não é sentimento, é fé. A palavra que veio para nós nessa noite, nesse dia, é liberarmos essa fé em o nome do Senhor, porque Ele vai tocar em áreas e já está tocando para transformar a nossa vida para a glória do seu próprio nome. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus, que alegria, não é? Eu quero
lembrar a todos que hoje nós tivemos cantina de manhã e temos cantina agora também, da Rede Team. Então antes de você sair, aproveita o pós-culto, passa ali na saída na cantina dos adolescentes, seja abençoado com algo gostoso que vai estar sendo vendido ali e abençoando também os projetos dos nossos adolescentes, inclusive a Campatim que está chegando, não é? Os formandos do curso de hebraico, por gentileza, após a bênção apostólica, procure o irmão William, o professor William, ele tem algumas instruções, inclusive os certificados também serão entregues. Amém? Que noite gloriosa. Pastor Michel, que o Senhor continue te usando poderosamente, debaixo dessa unção profética, dessa unção do Espírito Santo, você continue sendo boca para essa geração de jovens, e não só jovens, mas de muitas gerações, né, de muitos que ouvirão e se alegrarão no Senhor em nome de Jesus, amém? Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, amém e amém. Parabéns aos formandos do curso de hebraico e parabéns aos formandos da escola de líderes. Vão amorosos, avante, Deus abençoe.